Olá, empreendedor, empreendedora. Estamos de volta, depois de 7 anos, empresário raiz de volta, agora com mais experiência, tendo mais conhecimento para passar para vocês. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito me ouvindo, conhecendo o meu canal, porque vontade que você alcance aquilo que um dia eu alcancei, eu tenho demais para passar para você. Eu sou o Paul Lopes, do Empresário Raiz. E hoje nós vamos comentar um assunto muito importante que qualquer empresário não deve nunca desprezar, que é o assunto da disciplina. Uma vez eu estava dando uma palestra e uma pessoa falou assim: você falou, mas você não deu o pulo do gato, você não falou a chave de ouro, como é que você conseguiu prosperar? É que na realidade, gente, não existe o pulo do gato para alcançar sucesso, o pulo do gato para prosperar. O que existe são comportamentos que você tem que ter, e desenvolvendo esses comportamentos, esses fundamentos, a consequência é quase que líquida e certa da prosperidade, do sucesso. Mas não há uma chave de ouro, não pense que há uma chave de ouro. E um desses comportamentos é disciplina. Um empresário que não tem disciplina dificilmente vai galgar o ponto do sucesso. A palavra disciplina, ela vem do latim, como o nosso português quase tudo vem do latim e do grego. Ela significa no latim discípulos. Discípulos é a mesma palavra usada para discípulo. E o que é o discípulo? O discípulo é aquele que vai ser transformado, que vai ser discipulado para que ele se torne algo melhor, algo de acordo com aqueles fundamentos do discipulador. Vai haver um processo de transformação. A disciplina é isso, é causar em você um processo de transformação. A disciplina, você não nasce com ela. Geneticamente eu já nasci disciplinado. Não, a disciplina é um processo pelo qual você se sujeita e ao longo do tempo você vai perceber que houve uma transformação e você se tornou disciplinado. E o que é a disciplina? Ela acontece quando você realmente cumpre prazos, cumpre tarefas dentro de um tempo projetado por você, ao cumprimento de uma agenda. É muito difícil um empresário que não tem um cronograma, que não tem uma agenda, que não tem um cumprimento rigoroso das tarefas pré-estabelecidas, ele no final ter um resultado positivo. Não tem como. Claro que, como eu disse, a disciplina não vai te dar sucesso. É a disciplina, é o planejamento, N outras coisas. Mas não adianta nada você planejar e não ter disciplina para executar. Então, a primeira coisa que você tem que entender é: você precisa começar a cumprir suas tarefas. E cumprir as suas tarefas dentro do deadline estabelecido por você, dentro do prazo estabelecido por você. Com essa mudança de mente, com esse novo mindset daquele cara que não vai deixar nada para trás, você começa a galgar o caminho do sucesso, o caminho da prosperidade, o caminho do resultado. Uma coisa muito interessante é que quando você também alcança a disciplina, a tendência é você passar isso para quem você está liderando. Ou seja, os seus liderados vão aprender a também ser disciplinado. Porque a disciplina, ela exala, ela sai de você e ela alcança as pessoas que estão ao seu lado, a sua equipe de trabalho, a sua equipe de liderança. Então, a disciplina tem esse poder. Ela transforma você e ela também transforma as pessoas que estão perto de você. Agora, uma coisa que muito empresário hoje busca, e isso é bom, mas isso sozinho é ruim, é a motivação. Hoje nós temos na mídia social 1 milhão de vídeos motivacionais. Mas a motivação, ela oscila. Tem hora que você está motivado, tem hora que você não está, não adianta. É normal, você é um ser humano como eu sou um ser humano. A motivação, ela não é constante. A disciplina é constante. Essa é a grande diferença. Estar motivado é muito bom, mas quando você não está motivado? Você vai ficar desanimado com a sua empresa? Você vai ficar desanimado de fazer as correções que precisa? Não. Se você tem uma cultura, se você tem um mindset da disciplina, mesmo não motivado, você vai cumprir as tarefas e da melhor forma possível. E claro, cumprindo as tarefas, você vai obter um resultado. Então, o empresário não pode viver de motivação. O empresário tem que viver de constância. É a constância dos seus atos e ter aquele zelo
zelo por atos e atitudes e cumprimento de tarefas bem feito, é que no final você vai colher um resultado diferente. Outra coisa também que eu queria compartilhar com vocês, que de certa forma é um inimigo da disciplina, é o ato de procrastinar. É aquela coisa que o brasileiro costuma dizer, está empurrando com a barriga. Não faça isso na sua empresa. Você identificou um problema, não procrastine a solução daquele problema. Você não precisa resolver aquele problema agora. Você não precisa resolver aquele problema nem hoje. Mas você tem que resolver aquele problema. Amanhã, depois de amanhã, muito provavelmente não é a semana que vem, nem o mês que vem. É horas ou dias. O procrastinar, na realidade, o que ele vai fazer com você? Ele vai tornar aquele problema, que digamos que ele tem uma dimensão 3, numa dimensão 10. Quando você procrastina um problema que tem que ser resolvido na sua rotina do seu trabalho, você simplesmente está permitindo o problema se tornar maior. E não resolvendo ele, amanhã talvez você já nem consiga mais resolver. Quando você tem disciplina, é diferente. Não, apareceu um problema, eu tenho que resolver. Não interessa. Se eu não conseguir resolver hoje, eu vou resolver amanhã. Por exemplo, eu me lembro que uma certa feita, um funcionário meu do setor de corte, a maioria de vocês já me conhece, sabe que eu tive uma indústria de confecção por 35 anos, e ele fez um corte de 1000 camisetas errada. E cortou errado. Você não tem o que fazer. A camiseta está cortada errada. Naquela hora te gera uma certa ira, porque o prejuízo é muito grande. E era um infesto de 1000 camisetas. Eu sentia, naqueles momentos que acontecia isso, que aquela hora eu não poderia resolver o problema. Por quê? Porque eu poderia, naquele momento, talvez ser grosso com aquela pessoa, ofender aquela pessoa, usar palavras que, de certa forma, ia ser áspera naquele momento, mas eu não deixava isso para a semana que vem. Eu sempre deixava esse tipo de situação para amanhã. Eu esperava a minha ira diminuir ou acabar, mas eu tinha consciência, por conta da disciplina, que aquilo tinha que ser apurado, dado uma chance para que ele não cometesse mais aquele tipo de erro, entender por que ele errou e aonde ele errou, ou seja, eu tenho que vasculhar aquela problemática e dar uma solução. Isso é disciplina. Você não vai fazer agora, por circunstâncias inadequadas, mas amanhã você vai fazer. Outra coisa também é a questão do talento. O talento também é outro paralelo que, de certa forma, ele contrasta com a disciplina. E o foco desse vídeo de hoje é falar de disciplina. O talento, por exemplo, ele abre portas, sem dúvida alguma. A disciplina, o que ela faz? Ela mantém a porta aberta. Porque de nada adianta as portas abrirem e você não ter disciplina naquilo que abriu. Então, o talento, sem dúvida, ele abre porta. Outra coisa, o talento, quando você tem habilidade, eu vou montar uma fábrica de fazer esfirra. E você faz uma esfirra que só Deus para fazer melhor que você. Você tem talento para coisa. Então, abrir a porta das vendas, ele vai abrir. Mas manter a porta aberta vai depender da sua disciplina. Você quer ver outra coisa? O talento, ele te traz elogio. Nossa, que esfirra maravilhosa. Mas ele não te traz resultado. O que vai te trazer resultado, e empresário não deve correr atrás de elogio. O empresário tem que correr atrás de resultado. O empresário é alguém que busca resultado. Números, crescimento. É a disciplina e não o talento. Não dá para viver só de talento. O talento é o start. A disciplina é todo o trajeto. E uma coisa também bastante interessante ainda é pensar que disciplina não é algo que você nasce com ela, não. Meu pai era disciplinado, meu avô era disciplinado e eu nasci disciplinado. Não é assim. Disciplina tem a ver com cultura. Disciplina é algo que você constrói. Talvez hoje você falar, cara, eu não tenho. Por exemplo, é muito comum eu ouvir pessoas falar assim, sabe por que eu peguei o empréstimo para comprar aquela máquina ou aquele objeto? Porque aí eu assumo uma obrigação de pagar aquilo e eu vou conseguir adquirir aquilo. Isso é pura falta de disciplina. Porque é muito mais fácil você juntar o dinheiro que você não vai pagar o juro para o terceiro, mas vai pagar o juro para você mesmo. Em vez de você pagar o juro, você vai receber juro. E aí, por conta da tua disciplina de juntar X mil reais por mês, dentro de um ano você compra aquele objeto que você quer
comprar, e você vai comprar ele muito mais barato, com muito menos preocupação, mas você só precisa ter uma coisa: você precisa ter disciplina. Percebe como que a disciplina ela é tão importante no ambiente que você vive como empresário? E isso é construído. Se você não é assim, não quer dizer que você não será assim. Você tem que ter opinião. Tem que falar, não, a partir de hoje eu vou mudar. Isso aconteceu comigo. Eu vou contar uma experiência para você. Eu, por exemplo, até 2018, raramente eu chegava em algum encontro pontualmente. Eu marcava com um casal para jantar, 8 horas da noite, eu chegava 8h10, 8h15. Eu ia num aniversário que começava às 7h30, eu chegava 8 horas. E aí um dia eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, ele chama Edevaldo, ele já se foi, pastor Edevaldo. Fiz uma amizade com ele e todas as vezes que eu me encontrava com ele era muito pontual. E sempre que eu ia nos lugares que a gente marcava, ele estava me esperando. Aquilo me incomodou. Eu falei, caramba, preciso parar com isso aí. Eu preciso chegar pontualmente para que aquela pessoa não me espere mais. E hoje, passado 8 anos, hoje eu sou uma pessoa pontual. Hoje é o contrário, eu marco com as pessoas, toda vez que eu marco com alguém, quase sempre eu chego primeiro que ela. O que eu estou querendo dizer com isso? Que disciplina se constrói. É uma cultura que se estabelece. Depende de você tem que ter opinião. Falar, não, eu não sou disciplinado, mas a partir de hoje eu vou me tornar disciplinado. Ainda quero dizer o seguinte, que a disciplina, ela te traz um certo desconforto no aqui e agora, mas ela te traz um tremendo conforto num futuro próximo. E para melhor elucidar isso que eu estou te falando, recentemente, agora no final do ano, eu me formei em teologia. Como eu fiz EAD, eu não tinha que ir para a escola que tinha que vir até mim ali, porque você sabe como que é EAD. O que eu estabeleci? Eu estabeleci que das 8 às 10 da manhã, todos os dias, inclusive sábado e domingo, eu não iria fazer compromisso, porque das 8 às 10 era o horário que eu iria para a escola. Era o horário que eu ia estudar. Era o horário que eu iria fazer as tarefas. Era o horário que eu ia cumprir a agenda da faculdade. O que isso me trazia de conforto? Por que eu falo que a disciplina, ela te incomoda numa graduação menor no presente, mas ela te traz um tremendo conforto no futuro? Quando chegava às provas, eu sabia tudo. Eu não precisava estudar para a prova. Eu tinha cumprido a agenda escolar corretamente. 2 horas por dia, dedicado, querendo ou não, empolgado ou não, motivado ou não, aquelas 2 horas é para aquilo. Para que chegava às provas, normalmente as pessoas eu fazia a prova presencial e as pessoas achavam curioso que eu terminava a prova em 10 minutos. Mas como é que você consegue em 10 minutos? Eu levo 1 hora para terminar a prova? Porque eu já estava constituído. E quando eu lia uma questão que eu não sabia, eu já deixava ela quieta, eu não sabia, pronto. Mas normalmente eu tirava 9 e 10 nas provas. Por conta de quê? Porque eu sou um gênio, eu sou um sábio? Claro que não. Por conta da disciplina. De todos os dias, estudar 2 horas e aí, no final, não ter aquela sensação horrível que é época de prova. Eu não tinha nada disso. Eu tinha o conforto advindo da disciplina. Então, percebe que essa ideia da disciplina, ela tem que fazer parte da sua cultura empresarial. Eu não acredito que um empresário indisciplinado, um empresário que joga o jogo igual o jogo de futebol, a bola foi para lá, vai para lá, a bola veio para cá. Não, eu não acredito que esse empresário vai colher resultado. Mas eu acredito que o empresário que estabelece as suas tarefas e seja disciplinado no cumprimento dela, não tem como ele não ter um bom resultado, e o resultado é o teu sucesso. Hoje nós vamos parar por aqui, mas ainda essa semana eu quero falar um pouquinho mais sobre a disciplina, sobre outras óticas tão importantes quanto a que você ouviu até aqui. Se você gostou do nosso vídeo, deixa um like, recomenda o nosso vídeo para alguém e não esqueça de inscrever, porque da mesma maneira que você está procurando o sucesso, eu também procuro o meu sucesso nesse canal, e para isso eu dependo de você. Obrigado.